como eu sei que sempre na live tem pessoas novas, né? Que estão entrando agora, que estão começando a ter esse contato, né? Eu diria esse namoro com os óleos essenciais, tá certo? Porque depois que usa, se apaixona. Aí é difícil de largar, tá certo? Então, essa experiência tem que ser uma experiência muito edificante. O primeiro momento que você recebe, né, o seu vidrinho de óleo essencial na sua mão e você poder fazer bom uso dele. Então, o que são os óleos essenciais, pessoal? Os óleos essenciais, eles são substâncias voláteis. Eles estão presentes em todas, praticamente na maioria, nem todas, né? Mas na maioria das plantas, né? Plantas, raízes, folhas, caules, frutos, ou na casca dos frutos. Então, são várias formas. E eles são essas substâncias altamente concentradas. Isso mesmo, elas são encontradas dentro das glândulas e em células especializadas dessas plantas que eu acabei de falar. Elas utilizam os óleos essenciais para quê? Para sua sobrevivência, né? Quem já conhece o que são óleos essenciais sabe que a planta usa para se proteger, ela se usa para atrair polinizadores dela, né? Os insetos, e aí vai. Ela também usa para repelir pragas. Então, os óleos essenciais, eles são tudo isso para a planta. E quando eles são cultivados, extraídos, né? As plantas são cultivadas e os óleos essenciais extraídos da maneira correta, que é o que a doTERRA faz com seu certificado de pureza, testado e garantido, a gente recebe dentro do vidrinho que a gente tem na mão aquilo que a planta tinha quando ela estava lá, né? Ainda como ser vivo. Então, esse é o cuidado do plantio, o cuidado da extração. E quando tudo isso acontece dessa forma bem organizada, a gente pode dizer que o óleo essencial, ele possui um grau terapêutico. E é esse grau terapêutico que eu vou falar aqui para vocês, entender o porquê os óleos essenciais conseguem influenciar o nosso sistema imunológico, fazendo o papel que ele faz lá na plantinha. Qual? De proteger. Então, ele também vai dar suporte, ele vai proteger e vai dar força e equilíbrio para o nosso sistema imunológico. E quando a gente fala, gente, de sistema imunológico, a gente fala de algo assim maravilhoso que Deus criou, né? Deus colocou no nosso corpo assim barreiras naturais, tá certo? Barreiras que são fantásticas, que ninguém consegue reproduzir as barreiras que o nosso corpo tem, a não ser a nossa própria natureza, né? Nossa natureza humana e de tudo, né? Dos animais também. Mas especificamente a gente está falando de nós, seres humanos, aqui. Então, de que forma, né, o sistema imunológico ele ajuda? Gente, o sistema imunológico do nosso corpo, ele é um sistema muito complexo. Muitas coisas vão ajudar a equilibrar ou desequilibrar esse sistema imunológico. E nós, muitas vezes, somos os causadores desse desequilíbrio. A nossa vida diária, o nosso estresse, a qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa alimentação, tudo isso vai fazer com que essa barreira fique, esse escudo fique cada vez mais forte, ou ele fique fraco ou desequilibrado. Então, a doença, de um modo geral, quando a gente fala, né, ela desequilibra o corpo. Por quê? Quando o corpo está com o sistema imunológico desequilibrado, aí dá a brecha para que as coisas aconteçam. Mas veja bem, o sistema imunológico ele tem uma função basicamente de combater, lutar mesmo contra micro-organismos. Vocês estão vendo aqui, ó, essa foto aqui? Que são os nossos sistemas, tá? Esses aqui em azulzinho, meio azuladinho aqui, esses são sistemas do nosso corpo combatendo, tá? Um micro-organismo, um invasor, tá certo? Então, o nosso sistema imune, ele faz uso, ele tem como ajuda, assim, gente, olha, inúmeras funções no nosso corpo, e nós temos, assim, ó, trilhões de células, né, no nosso corpo, e muitas dessas células são essas células que combatem esses invasores, ok? Então, nós podemos e devemos manter essa função equilibrada, para que então a gente possa ter a saúde e possa ter a força, né,
como mostra essa outra figura aqui, de dizer, ó, aqui ninguém entra. Ou se entrar, vai sair muito rapidinho. Então, um sistema imunológico equilibrado é isso, né? Até recebe os invasores, mas vai estar ali rapidinho de prontidão para ajudar. Então, vamos ver como que os óleos essenciais podem ajudar o nosso organismo a combater, a dar suporte a todos esses micro-organismos invasores, né, que nós não queremos, de hipótese nenhuma, que atrapalhe, né, o nosso bem-estar da nossa família. Os óleos essenciais, gente, eles têm propriedades. E essas propriedades terapêuticas que eu falei ali agora no início, são essas propriedades físicas dos óleos que nos ajudam a combater esses invasores, ok? Então, eu separei aqui para vocês duas classificações, e dentro dessas classificações tem, nossa, muitos óleos essenciais, e eu vou falar de algum deles aqui, na maioria do que vocês têm. São óleos essenciais que são imunoestimulantes e óleos essenciais que são imunomodulantes. Então, não se preocupe que vocês vão entender bem, eu procurei colocar numa forma muito prática de vocês entenderem. Então, os imunoestimulantes. Os imunoestimulantes vão ser aqueles óleos essenciais que a gente vai utilizar quando nossa imunidade está baixa. E quando que a nossa imunidade está baixa? O nosso organismo, ele dá sinais disso. Quando a gente sente muito cansaço, quando a gente dorme muito, além do que deveria, né? Então, por exemplo, eu tive as minhas 8 horas de sono, mas eu acordo cansada, eu durmo cansada, eu tenho fadiga. Quando eu tenho, por exemplo, quando eu fico um resfriadinho, que deveria ser algo para 2, 3 dias, ele acaba virando semanas, né? E aí eu não vou melhorando. Então, tudo isso é o nosso sistema imunológico dizendo que está desequilibrado. Então, existem óleos essenciais que nós vamos usar quando a nossa imunidade estiver dando esses sintomas. Agora, existem também os imunomodulantes, ou seja, são aqueles óleos essenciais que vão ajudar a dar suporte para quê? Para inibir ou então estimular o nosso sistema imunológico, dependendo da necessidade. Como assim, Rosemary? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a pessoa sofre de alergia, são patógenos, né, que o nosso organismo entra em contato e que nós, de alguma forma, por algum motivo, que podem ser muitos, que eu não vou entrar aqui, mas que eles fazem com que o nosso sistema imunológico trabalhe em excesso. E aí dá ideia de que ele precisa estar acelerado o tempo inteiro para poder combater aquilo. Então, são casos das alergias, tá? Então, nós vamos ver óleos essenciais aqui que vão ajudar a ser imunoestimulantes ou imunomodulantes. Eu sempre falo que os óleos essenciais, eles fazem uma modulação no nosso corpo. E essa modulação, gente, é uma modulação natural. E por ser natural, são soluções naturais que a gente tem em nossa mão, que não são algo nada novo, não é moda, é algo milenar que está na humanidade muito antes da gente estar aqui nessa terra. Então, vamos começar a conhecer agora, tá certo? Quais são esses óleos? E essas propriedades desses óleos são propriedades diversas. Então, eu vou começar a falar aqui de alguns óleos e vou começar ao mesmo tempo dizendo quais são as características desses óleos, o que ele é, de que maneira ele age e de que forma ele vai poder nos ajudar. Então, vamos começar aí com o bem conhecido nosso, né? Que é o lemon, é o limão siciliano, pessoal. O lemon, tá? Eu já coloquei de cara aí, ele é para suporte imunológico, ele é antioxidante, ou seja, ele vai ajudar o nosso organismo a trabalhar esse lado. Vocês sabiam que este óleo essencial, ele tem de 60 a 80% de sua propriedade antisséptica? E quando eu falo em antisséptico, eu estou falando de limpeza. E a gente sabe
que micro-organismos dificilmente ficam em lugares limpos, né? Então, ele trabalha dentro do nosso organismo fazendo uma faxina, ele faz uma limpeza e nisso, todas as vezes que o nosso sistema imunológico estiver sendo atacado por fatores ambientais ou de contato, então, por exemplo, ele é um antisséptico maravilhoso a nível de contato e a nível ambiental. Eu posso utilizar o óleo de limão. Todo mundo pensa assim, eu vou usar ingerindo, né? Porque vai fazer um detox? Vai fazer detox no meu organismo. Vai limpar o colesterol? Vai. Corpo limpo, né? Tem equilíbrio. Então, vai combater vários problemas que estão aí, vai dar suporte a todos esses probleminhas que eu coloquei aí, essas dificuldades, né? Que aparecem nessa lista aí, vai dar. Mas vocês precisam saber que ele vai dar também um suporte a nível ambiental. Então, nós também somos atacados a nível ambiental, poeiras, de toxinas. E quando a gente difunde esse óleo essencial, a gente faz essa limpeza. Ele age como um antisséptico ambiental. E a gente só pensa nele no nível de corpo interno, né? Mas a gente tem que barrar o negócio antes que entre. Então, a gente precisa colocar. Então, ele é muito bem-vindo para ser difundido no ar onde a gente estiver. Ele é muito bem-vindo para a gente fazer uma limpeza de contato nas superfícies onde a gente está, né? A gente manipula nossos filhos e de um modo geral, tá certo? Então, essas propriedades são essas substâncias químicas que têm nome, são os terpenos, eles são ótimos para isso, mas a gente não vai falar de química aqui, nós vamos falar somente de propriedades, ok? Outro fator que ele tem, gente, que ajuda muito o nosso sistema imunológico, é que ele tem propriedades anti-inflamatórias. Então, de 3 a 4% deste óleo, ele tem essas propriedades anti-inflamatórias. Então, se tiver alguma infecção começando lá dentro do nosso organismo e a gente ainda não sabe, porque o nosso corpo ainda não deu sinal, então ele acaba combatendo. O óleo de limão, gente, ele é um óleo que nós podemos classificá-lo, tá certo? De imunoestimulante. Então, ele é um dos primeiros que a gente tem, que a gente vai saber, né, utilizar esse óleo essencial. Então, de que forma eu posso utilizar esse óleo? Gente, nós podemos utilizar ele em vários momentos do dia, e é esse o meu propósito aqui. Eu quero ensinar vocês a saber como utilizar diariamente esses óleos. Então, são óleos que a gente vai utilizar de manhã, quando a gente acordar. A gente pode já começar colocando no nosso ambiente, difundindo ele no ambiente com algumas pessoas, e eu quero combater tudo isso que eu já expliquei aqui para vocês. Então, eu vou usar este óleo, porque, como eu falei para você, ele também tem propriedades antibacterianas, tá certo? Então, essas bactérias dificilmente elas vão ficar e vão até entrar se nós estivermos, né, difundindo ele no ar. Outra forma da gente utilizar ele para dar um up de manhã é esse óleo aqui, o peppermint, é o hortelã-pimenta. Ele vem para dar ao nosso organismo também trabalhar o nosso sistema circulatório. Então, que também é muito importante que o nosso corpo tenha um sistema circulatório também muito bem regulado, porque é esse sistema que oxigena através do outro sistema respiratório as nossas células. Então, nós precisamos ter as nossas células, que são as nossas combatentes de frente, bem oxigenadas, para que a gente tenha todo o suporte para que o nosso sistema imunológico, que eu falei para vocês que é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, mas que esse é um fator que é imprescindível da gente ter um sistema também circulatório perfeito. Então, o óleo de limão, ele vai ser utilizado também junto com o lemongrass, que é um outro óleo maravilhoso. Vamos supor que você está passando por um sistema de ataque ao seu organismo e aí vem uma febre. Gente, a febre, ela é o primeiro alerta do corpo, o primeiro alerta natural para dizer: tem algo errado com você, tem um probleminha, você precisa prestar atenção.
Essa febre, ela vem também para alertar e ela vem para também ajudar a matar aquele bichinho. Então, por exemplo, o patógeno, o micro-organismo ali, ele gosta na temperatura dos 36 graus, a temperatura do nosso corpo. Então, se a nossa febre, a gente vai combater ela quando ela estiver acima, né? Quando ela já estiver acima de 38, aquela febre que começa a causar mal-estar, calafrios, dores de cabeça e febres altíssimas. Essas febres a gente tem que combater sim, tá bom? Agora, se você está num estado febril, né? Por exemplo, quando você toma uma vacina, o teu corpo tem uma reação, ele está dizendo que entrou alguma coisa e você começa a ficar num estado febril. Então, por isso que diz ali, febre a partir de 37, 37,5, a gente não combate, a gente deixa ela ali. Agora, se ela começa a subir muito alto, aí sim a gente começa. E aí a gente pode usar alguns óleos essenciais, é o caso do peppermint, que você vai poder colocar ali com uma água. Quando eu digo morna, gente, não é morna quente, não, porque o corpo já está quente. É mais para gelada, tá certo? Agora, quando a pessoa está com febres altíssimas, altíssimas, aí tem que jogar a pessoa mesmo, às vezes até dentro de uma banheira com água gelada mesmo e gelo para baixar, dar um banho gelado para baixar. Mas a gente está falando daquela febre que o óleo essencial pode ajudar. Então, passando o peppermint na sola dos pés, junto com o lemongrass, ou então fazendo uma compressinha nas regiões que são mais quentes, axilas, virilhas, abdômen, e fazendo isso e colocando, ele vai ajudar a baixar essa febrezinha de uma forma, manter ela ali, sabe? Nesse estado que o nosso corpo precisa combater aquele agente. Então, vamos lá. Outro óleo essencial que é muito bom, que é um poderoso ajudante no nosso sistema imunológico, gente, que nós temos aqui, é o nosso melaleuca, tá? O melaleuca, ele é um óleo essencial que nós não podemos deixar de falar dele, tá? Ele tem como seu nome científico Melaleuca ternifolia. Ele é tirado das folhas, o óleo essencial dessa planta. E olha como ele é amplamente utilizado com as suas propriedades terapêuticas que eu coloquei aqui. Ele é antisséptico, então ele é muito poderoso e eficaz contra bactérias, vírus e fungos. Vocês sabiam que ele foi um dos primeiros na humanidade, há mais de 2.500 anos antes de Cristo, já se usava. Hipócrates, o pai da medicina, que hoje, né, se faz aí o juramento de Hipócrates, ele já usava esse óleo essencial. Ele já sabia das propriedades, ele já usava essa planta, né? Ele já sabia das propriedades que essa planta tinha, de ser realmente uma planta que combate, né? Que tem todas essas propriedades anti-inflamatórias. Então, ele é um óleo essencial que nós vamos trabalhar. Ele tem, para vocês terem uma ideia, ela tem de 30% a 50% dessas propriedades antibacterianas, antiviróticas, antifúngicas. Então, é muita coisa, né? Por isso que ela tem esse poder, por isso que ela é realmente eficaz. E quem já usou a melaleuca sabe do que eu estou falando. Gente, basta colocar a melaleuca topicamente, ou então inalar a melaleuca, tá certo? Ela é perfeita. Aqui no Brasil não é autorizado a ingestão da melaleuca. Não é, no Brasil não, mas existem países aí fora que permitem o uso da melaleuca em forma de ingestão. Mas é porque tem que ter um pouquinho de cuidado, tem que saber a hora de parar se for ingerir a melaleuca, tá certo? Mas no Brasil não é permitido pela Anvisa, justamente por causa disso, porque se você não usar por um período de tempo por ingestão da maneira correta, ele pode vir sim a causar alguns problemas. Mas, como na vida, né, tudo demais também faz mal. Então, o que a gente precisa fazer e usar ele de uma forma que você não vai errar e que vai ter assim uma resposta muito rápida, e é rápida mesmo, é topicamente e inalado, muito rápida. Então, por quê? Porque ele vai tratar muito bem infecções, né? Então, ele também tem outras propriedades para ajudar a aumentar a imunidade, tá, gente? Fortalecendo a imunidade quando você coloca outros óleos essenciais que são imunoestimulantes também, que é o caso do eucalipto glóbulos, né? O eucalipto glóbulos, ele é fantástico
para se trabalhar junto com o óleo essencial de melaleuca. Os dois ali são dupla dinâmica, sabe? Que nós podemos utilizar. Por quê? Porque o eucalipto, gente, ele tem de 75% a 85% de uma propriedade fantástica, que é um descongestionante respiratório. Então, eu tô dando essa porcentagem para vocês começarem a ter uma ideia de que, puxa vida, é esse óleo que eu vou usar quando eu tiver, né, com problemas respiratórios. E dentro da doTERRA, é muito legal que a gente também tem ele dentro de algumas sinergias, de alguns blends da doTERRA também. Agora, a gente só tem que ter salvaguardar um pouquinho na hora de utilizar com crianças. Então, se eu quiser utilizar melaleuca com eucaliptos, glóbulos, eu vou utilizar com crianças já grandinhas, tá? A partir, assim, dos 8 anos de idade, a gente já pode começar a usar. Agora, crianças menores, né? Crianças pequenas, aí a gente utiliza o eucalipto radiata, que a doTERRA tem dentro do Brief, que é um blend, né, que eu vou mostrar ele daqui a pouco. Ele é fantástico também para se usar com crianças menores. Então, se você tiver o eucalipto radiata separado, tá? Você utiliza com o melaleuca. Se você tiver o eucalipto glóbulos, você utiliza com crianças acima da idade que eu falei e com adultos de um modo em geral. Então, como que você vai fazer para fortalecer a imunidade? Aí eu dou aí uma receitinha em cima de muitas, porque eu falo que a aromaterapia, gente, é um universo de pesquisa, um universo de sinergias, é um universo. Então, essa aqui não é única, existem muitas. Então, o pessoal que me pergunta, que eu falo com a maior boa vontade, pessoal, tá? Sintam-se à vontade. Quem me conhece sabe, né? Que eu estou sempre disposta a ajudar. Então, essa aqui é uma das, mas se eu já passei alguma diferente dessa, acrescenta na tua listinha aí essa daí, tá certo? Então, você vai pegar 8 gotas em uma colher de sopa de óleo vegetal, você pode botar no banho para fortalecer a imunidade, pode ser da criança, pode ser do adulto também. Você vai botar de 4 a 6 gotas de melaleuca e o restante dessas 8 gotas para completar, tá certo? Ou as outras 4 de eucalipto no banho, né? Lembrando, se for criança, aquele lá, o outro quimiotipo, né? Que a gente fala, o primo do eucalipto globulus. Então, você pode fazer isso. Agora, se você quer botar no difusor, você pode botar, e aí eu dou uma quantidade maior. Como assim? Dependendo do teu ambiente, né? Então, por exemplo, eu estou num ambiente, assim, numa sala, que é um tamanho médio, né? Então, eu posso usar até 9 gotas, a somar ali 4 de uma, 5 da outra, do óleo, aquilo que eu quero melhorar mais. Eu estou com a minha respiração um pouco mais ofegante, então eu preciso um pouco mais da propriedade do eucalipto glóbulos, então eu vou botar um pouquinho mais, tá certo? Sempre usando o bom senso aí, né? Então, se você tem conhecimento do que o óleo é, então, perfeito, você vai ajustar de acordo com a tua necessidade. Por isso que eu digo, não existem protocolos fixos, tá? Então, existem protocolos básicos que a gente precisa adaptar. Então, a gente pode colocar num ambiente maior, então, se eu estou num ambiente maior, no meu trabalho, na minha sala, posso botar até 18 gotas desses dois que casam bem aí, tá? Para fortalecer a imunidade. Então, quer trabalhar diariamente? Utiliza, vamos supor, uma semana esses aí, ou um dia esses aí, outro dia outro tipo. Agora, se você quer usar nível de massagem, então fica a dica aí, a massagem por ser na pele, né? A gente pode colocar uma colher de sopa de óleo vegetal e 2 gotas de cada uma desses olhinhos aí. Menor diluição, que a gente está falando agora de massagem, de pele, né? Isso aí é outra história. Então, a gente tem que usar menos óleos essenciais na pele de forma mais diluída, ok? Sempre assim, não esqueçam, a pele é um órgão e a gente tem que cuidar dela também. Para problemas respiratórios, a gente pode também fazer uso de melaleuca. Como assim? Gente, melaleuca com eucalipto glóbulos, e eu posso colocar mais um outro imunoestimulante, que ele é maravilhoso, que é o hortelã aqui, que é o Spearmint da doTERRA, tá? Ele vai dar um suporte respiratório para aquelas gripes, resfriadinhos fraquinhos. Então, ele vai ajudar muito nisso. Então, você vai colocar ali, né? O jeitinho que eu coloquei aqui, 2 gotas numa colher de sopa de sal marinho, e você vai colocar em 500 ml de água morna,
mais para quente, então você vai ferver essa água e vai fazer com que ela espere uns minutos, deixa aquele vapor mais quente sair um pouco, para você não queimar suas vias aéreas. Então, você vai lá, quando você viu que está aquele vaporzinho, você vai lá e vai acrescentar a gotinha do óleo essencial. Acrescenta e já faz, porque como ele é volátil e a temperatura da água está quente, rapidinho essas propriedades terapêuticas vão embora. Então, por isso que a gente aconselha a colocar uma toalhinha sobre a cabeça, e eu faço muito isso, ou eu indico muito isso para criança. Então, ele funciona muito, muito, muito bem, gente, muito bem mesmo a vaporização. Bota uma toalhinha em cima, fecha os olhos, cuidado, né? Por isso que eu digo, deixa aquele vapor quentão primeiro ir embora, e depois você vai com uma colherinha, vai mexendo aquela água, aquele vapor vai vindo mais ainda. E você vai ver, repete assim, ó, 3 vezes por dia, ou de acordo com a sua necessidade. E aí você vai ver que daqui a pouco vai melhorando, melhorando, e aí você daqui a pouco não precisa usar mais. Então, lembra que eu falei? Ele vai ajudar, vai dar suporte ao seu organismo. Outro grupo aí de suporte respiratório, gente. Nós temos aqui, ó, de novo limão, nós temos de novo eucalipto, mas eu também posso utilizar o laranja, ele vai ajudar muito. Eu posso utilizar o alecrim também, salva aquelas pessoas que não conseguem, não podem usar o alecrim, principalmente as grávidas, né? Pessoas que têm problemas assim de epilepsia, porque o alecrim ele aumenta muito, 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 muito o nosso sistema circulatório. Então, tem alguns problemas sim para algumas pessoas que sofrem de problemas graves da parte cardiorrespiratória também, né? Do nosso sistema circulatório. Então, fica aí a dica, vocês podem utilizar difundido, topicamente, passar no peito. Esse aqui é o nosso querido da doTERRA. Gente, é o meu querido, tô com ele aqui, é o meu óleo. Eu falo, eu amo todos os óleos, mas esse aqui é o que anda comigo sempre na minha bolsa. Esse óleo que me trouxe para a doTERRA, esse óleo que, nossa, fez por mim o que eu procurei tanto por anos e eu não consegui, que foi a melhorar uma tosse minha, a umidade. Gente, se vocês me conhecessem alguns anos atrás aí, nessa época do ano, eu não estava nem podendo falar direito aqui com vocês, de tanto que eu ia estar tossindo. Então, é este óleo que me ajudou, e eu quero falar para vocês que ele é um blend fantástico, patenteado da doTERRA. Então, se você tem ele aí, saiba que este é o óleo da respiração, tá certo? A respiração, pessoas que têm respiração fraca, por quê? Porque sofrem de alergias, asma, bronquite, alergia à umidade, como eu, né? Todas essas dificuldades que eu coloco aí, pessoas que fazem esforço físico e acabam tossindo e talvez até criando uma crise de asma, ou se você já está com uma tosse, com uma congestão, é o Breathe. O Breathe é o óleo que você vai passar no peito de uma criança ou na sola dos pés, ele funciona muito bem, ou no pulmãozinho, diluindo ali para uma criança de 6 meses para cima, você vai colocar ali uma gota para 10 ml de óleo de coco num rolãozinho e passar, ou colocar uma gota no difusor no quarto da criança quando ela é pequena, tá certo? E é um óleo para se usar à noite, tratar o nosso sistema respiratório. Então, você que precisa de um óleo essencial que seja imunomodulante, eu vos apresento o nosso Brief da doTERRA, porque aqui dentro a doTERRA colocou vários óleos essenciais que têm propriedades imunomodulantes, que é o caso do cardamomo, tá? Que é essa sementinha amarelinha que aparece aí, é o louro, essas plantinhas, né? E outras mais que tem, que fazem com que o nosso corpo crie essa modulação. E eu vou dizer para vocês, e eu sempre falo para as pessoas que usam esse óleo aqui: ah, eu usei, comecei a ficar bem, não vou usar mais. Gente, ele é imuno, tá certo? Estimulante. Então, você vai fazer com que quando o teu corpo tiver em contato com aquilo que vai causar alergia, ele vai acelerar o teu sistema imunológico, que é o que eu expliquei. Então, você tem que usar ele. Tem que usar ele porque ele vai modular. Então, eu já estou usando ele mais vezes agora que está chegando essa época de inverno, porque eu não quero recaídas. Eu nunca mais tive recaídas. Então, eu preciso dele.
Então, por isso que eu mantenho ele, eu durmo com ele. Então, quando que eu uso ele? Quando eu comecei a usar, eu usava ele todas as vezes que eu tinha tosse. Usava várias vezes ao dia uma gotinha, porque na aromaterapia usar menos é o melhor, e mais vezes. E à noite, sempre com ele. Então, hoje, eu sempre durmo com ele. Então, eu sempre uso ele à noite, ao dormir. Eu boto no meu difusor e ele é o meu óleo protetor. Então, eu sempre dou aquela carga, como eu moro numa região fria e tem mudanças climáticas na Serra Gaúcha, tem mudanças assim, às vezes você tem 4 estações no mesmo dia, e isso causa um desequilíbrio muito grande para quem tem essas dificuldades. Então, este óleo é o cara, tá bom? Para quem tem esses problemas. Bem, para as rinites, gente, aparece aí também o eucalipto, o brief, o lemon, tá certo? Você também pode fazer da mesma forma que eu expliquei. Aqui eu coloco algumas formas de uso. Então, para asma, para alergia, para tosse, para problemas para dormir. Lembra que eu falei? Dormir bem. Quem não respira bem não dorme bem. Então vai influenciar o teu sistema imunológico. Tá vendo? É uma cadeia, é uma cadeia de equilíbrio. Então eu gosto muito de dizer, corpo equilibrado é corpo saudável. Então nós precisamos saber que nós precisamos equilibrar o nosso corpo a todo momento. Outro óleo que você vai poder utilizar agora como imunoestimulante, que é o On Guard. O On Guard é um blend da doTERRA, fortalece o sistema imunológico, ele limpa, ele é aquele desinfetante ambiental que eu falei, o antisséptico ambiental também. Ele é ótimo para tosse, para problemas de garganta, para a saúde bucal ele é muito bem-vindo, porque aí dentro tem óleos fantásticos, canela, cravo, nós temos o próprio alecrim, nós temos a toranja, que são óleos assim, gente, se eu fosse falar para vocês de cada um deles, não íamos ter tempo, tá? Então, a gente precisa saber que ele é o blend da proteção. Ele é o blend protetor. Ele vai ajudar a limpar tanto por dentro quanto por fora, tá certo? Da sua casa, do seu ambiente de trabalho, dos seus objetos pessoais, fazer uso dele não só interno, porque todo mundo pensa, eu vou tomar On Guard. Ótimo, pode tomar On Guard. Só que para nível imunológico também tem outras formas. Tem pessoas que não podem tomar o On Guard porque tem canela e a canela muitas vezes tem gente alérgica a isso. Então, ele vai funcionar muito bem topicamente, gente. Eu utilizo na minha netinha, tá? Antes de vir o Kit Kids, que agora tem lá um blend protetor, né? Que é o Stronger, que é próprio para criança, já está diluidinho. Eu diluía para minha netinha esse daí num rolon e ela utilizava, e minha neta nunca ficou doente aqui em casa, coisa assim, aquelas coisinhas bobinhas, sabe? Que rapidinho no dia seguinte já está bem. Meus filhos, de modo geral, minha família, as pessoas que eu ajudo, que eu trato a passarem, né, por dificuldades. Então, este óleo é um óleo para você que tem muita, ouça o que eu estou falando, ele tem muita potência, inalado também e topicamente. Passa na coluna, tá? Diluidinho, passa na sola dos pés, gente, passa no abdômen. Então você vai lá, faz um rolon, 10 ml de óleo de coco com 10 gotas para adulto, tá? 10 gotas, faça em volta do umbigo, no abdômen, não dentro do umbigo, tá bom? Dentro do umbigo a gente não coloca óleo essencial que são dermocáusticos, não, tá? Que é o caso da canela, que é o caso do cravo, tá? Não colocamos. Então, a gente passa ali em volta e você está estimulando ali todo o teu sistema ali, tá certo? Imunológico. Então, ele é perfeito para isso. Quer botar no teu difusor na hora de dormir no quarto? Perfeito, bota também no teu ambiente de trabalho, tá? Formas de uso que você vai poder fortalecer o seu sistema imunológico sazonal, né? Ou seja, aquelas mudanças, a natureza ela é cíclica, ela está sempre mudando, então a gente tem que manter equilíbrio. Então, para gripe e resfriados, matar germes, doenças, limpar, desinfetar os ambientes. Então, a gente tem outros óleos para apresentar para vocês. Então, mais uma vez aqui o On Guard, junto com a Copaíba. Nós temos a Copaíba. Gente, a Copaíba, ela é perfeita. Ela é um óleo essencial altamente anti-inflamatório. Então, começou aquela dorzinha de garganta, pode passar a copaíba com o guarde diluído por fora, pode tomar uma colher, olha que eu faço, tá? Eu faço aqui em casa. Senti o bichinho
eu vou lá, coloco uma colher de sopa de mel, que aqui em casa é mel direto, né? Mel, uma gota de copaíba, às vezes cai duas, não tem problema, e uma gota de On Guard. Essa eu digo para cuidar, para botar uma só, tá bom? Uma gotinha de On Guard ali, então você bota só o On Guard com a copaíba, você coloca lá e você vai ver como você vai se sentir bem e rapidinho aquela dificuldade vai passar. Bom, um outro óleo que é fantástico também, mas este óleo a gente tem que cuidar que ele é super potente, mas ele também é um óleo rico, riquíssimo, tá, em antioxidantes. Ele vai ajudar o nosso corpo a combater aqueles radicais livres, vai ajudar a combater as bactérias, vai reduzir, vai dar suporte para reduzir uma infecção viral. Ele pode dar suporte também para ajudar a diminuir uma inflamação. Então, eu digo, tome orégano. Se você precisar utilizar o orégano para esse tipo de dificuldade. Lembra que eu falei? Você vai utilizar o óleo imunoestimulante todas as vezes, tá certo? Que você sentir, no caso de uma inflamação que não está passando, que está crônica demais, você já fez tudo e não. Aí sim você vai ingerir um orégano numa cápsula, mas se não, você vai utilizar o orégano a nível tópico, gente, também como um suporte, tá, diário. Você pode colocar ele no teu difusor, ele funciona maravilhosamente bem também. Então, para dar esse suporte aí. Então, nunca passem orégano puro na pele e nunca tomem orégano puro com nada, exceto dentro de uma cápsula, com umas gotinhas de óleo vegetal ali dentro. Pode ser óleo de azeite de oliva, pode ser óleo de coco, tá certo? Que você vai colocar ali. Fica a dica aqui. Este óleo aqui é o capim-limão. Lembra que eu falei para vocês? O capim-limão, pessoal, ele é um óleo maravilhoso. Ele é um óleo que trabalha muito problema de garganta. Então, eu coloquei aqui, além de sistema imunológico, eu coloquei problemas de dificuldades com a fala, né? Então, ele é um óleo que ajuda muito, muito, muito mesmo, o capim-limão. E ele é um óleo que ele vai ajudar também em dores de garganta. Então, você vai poder utilizar no pescoço, você vai poder diluir ele, né? Você pode trabalhar ele com o próprio cipreste, com o eucalipto, com a mirra, com o próprio cravo. Faz num rolãozinho, coloca lá 10 ml de óleo de coco, coloca ali uma proporção assim de lemongrass, como por exemplo, se eu vou passar pescoço, eu tenho que diluir numa proporção menor, a gente chama de 2%. Não ultrapassem 2% para essa região, porque se você começar a usar ela de forma. Quando eu falo de pescoço, de rosto, a gente não passa de 1 a 2%. Porque o que vai acontecer depois, se você começa a usar ele muito, e é uma região que a gente vai estar sempre passando diariamente, assim, para dar aquele suporte, né? O que vai acontecer? Daqui a pouco, mesmo diluído, ele pode vir a te causar uma alergia a longo prazo. Então, se você diluir ele demais, se você colocar uma diluição muito, muito forte aí, cabeça e pescoço, 2%. E o que é isso, Rosemary? Então, 10 para 30 ml, tá? 30 ml de óleo de coco, vocês vão colocar um total de 12 gotas. Mas 12 gotas só desse óleo? Pode ser, mas eu indico que você bote, como eu coloquei ali, 12 gotas, mas você vai botar lá 6 de lemongrass e eu tenho o eucalipto. Eu vou botar 6 de eucalipto, tá certo? Mas eu quero 6 de lemongrass, eu quero mais 4 de eucalipto e 2 de mirra. Então, vai dar os 12, mas não passe de 12, tá certo? Para essa região. Então, isso é muito importante. Agora, este óleo também, você pode utilizar ele para fazer como a gente fala, né? Uma limpeza na garganta. Então, vamos supor que você já está com a garganta ali ruinzinha. Então, você pode fazer um gargarejo, porque você vai botar uma gota na água, ali de 200 ml, 100 ml, ali, variando, você vai gargarejar e vai colocar para fora, tá certo? Então, você vai gargarejar e vai botar para fora. Pode engolir? Claro, pode, tá? Mas
O que você quer é manter a propriedade ali. E a água vai manter aquela propriedade do óleo ali, tá bom? Se você quer fazer uma mistura acolhedora para o quarto do bebê, então você pode misturar capim-limão com lavanda, gente. Olha, isso é acolhimento, tá? Então, aquele bebezinho que está ali enjoadinho por algum motivo, que está dodói, né? Não consegue dormir bem, ou se ele não está dodói, mas quer ajudar a dormir, muitas vezes só a lavanda não ajuda certas crianças. Então, essa é uma diluição já prontinha para quartinho de bebê. 8 gotas de capim-limão ali, que acalma e dá acolhimento, e 10 gotinhas de lavanda, que isso aqui você vai botar num spray para borrifar no quarto, tá? Se você não tem difusor. Porque às vezes as pessoas falam, mas Sibeli, vocês falam no difusor, mas eu não tenho difusor, o que que eu faço, né? Então, você pode fazer um spray de ambiente. Então, eu dou ali. Você vai pegar um vidrinho, tá? Ambar de 60 ml. Você vai botar lá 20% de álcool de cereais. Aí você colocou o álcool de cereais, os óleos essenciais ali, a misturinha na ordem que eu coloquei. E depois você acrescenta uma água filtrada ou então uma água destilada para você colocar ali. Você vai sacudir, vai turvar, não tem problema, é assim mesmo, tá? Mas antes você já diluiu com os óleos essenciais com álcool de cereais, tá ok? E aí você vai acrescentar, depois de dar aquela sacudidinha, acrescenta a 40% de água e você vai borrifar no quarto do seu bebezinho ou da sua criança ali alguns minutos antes do bebê dormir, da criança ir dormir. É muito bom. Mas deixa eu falar para vocês uma coisa aqui também. O capim-limão, gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas é uma dica que eu dou para vocês. Olha o que acontece quando ele tem duas funções assim bem distintas, tá? Quando eu coloco ele numa menor quantidade, por que eu botei ele ali numa menor quantidade? Isso é importante na hora de fazer o spray de ambiente. Eu amo, eu adoro o cheiro do capim-limão mais do que a lavanda. Mas por que eu vou botar em menos quantidade? Se você colocar quantidades altas de capim-limão, ele vai perder essa propriedade que ele tem, tá certo? De revigorar, de acolhimento. Ele vai ter outra função. Ele vai fazer em maiores quantidades, tá certo? Ele vai deixar você bem mais energia, tá? E isso não é legal para quem quer acalmar, tá certo? Então, se você quer ter ele nesse formato, então coloque ele nessa quantidade menor aí para acolhimento, para revigorar, tá certo? E para ajudar. Bom, ideal também para ser usado agora no inverno, para fazer um trabalho bem legal, gente, um tratamento de prevenção, um óleo que é o Thyme, que é o tomilho. Ele é um óleo muito bom, é um óleo maravilhoso. O Thyme, ele é um óleo que ajuda a dar ânimo, ele trabalha muito bem o sistema também imunológico do nosso corpo, ajudando o corpo a ter o vigor que ele precisa para realizar suas atividades. Ele é muito bom a nível de parte para combater os micro-organismos, né, que acabam trazendo todas essas dificuldades aí que eu falei para vocês. Então, o tomilho, gente, ele tem essa propriedade, para vocês terem uma ideia, 50% desse óleo, ele é antibactericida e germicida. Sabiam disso? Então, a nível de propriedade terapêutica, por quê? Porque ele tem algo chamado de carvacrol, e é o carvacrol que faz isso, né? Que dá essa propriedade germicida, bacterianas também. E, gente, ele também ajuda muito para a parte pulmonar, por isso que eu trouxe ele aqui. Ele é um óleo que dá muito suporte, ele é um anti-infeccioso potente. Guardem bem. Quem não conhece, esses dias estava atrás aí um pessoal perguntando sobre o tomilho. Gente, ele é um anti-infeccioso potente para problemas de bronquite e gripes. E na parte, a nível de pele, ele é para feridas infectadas, ele é ótimo também. Para a parte urinária, também, ele é ótimo para cistites. Para a parte intestinal, também ele é muito bom. Ou seja, e ele é tônico, ele é estimulante, né? Eu sempre falo que ele é o óleo do guerreiro, ele era um óleo usado na Idade Média, os guerreiros romanos utilizavam, mascavam tomilho para que eles pudessem ter coragem, né, para ir para as batalhas. Então, ele é um óleo de batalha, por isso que no lado emocional,
ele é um óleo que traz vitalidade, ele é um óleo para pessoas que estão com esgotamento físico e emocional. E o esgotamento físico e emocional, pessoal, é algo que baixa a nossa imunidade. Para a gente saber que para você alimentar bem, se exercitar, comer bem, evitar cargas tóxicas o mais que você puder, você precisa, para isso tudo, ter um sono perfeito. Então, para um sono perfeito, é à noite que o nosso corpo vai produzir tudo aquilo que ele precisa no nosso sistema imunológico. Tudo. Então, você precisa dormir bem. Para isso, nós temos o Breathe, para isso, nós temos a lavanda, para isso, nós temos o Serenity, para aquelas pessoas que não conseguem só dormir com a lavanda. Então, uma noite de sono tranquila é o que vai fazer com que todo um equilíbrio no seu corpo aconteça. E as formas de uso, eu meio que já falei aqui. Então, eu gostaria de deixar para vocês aqui, ó, colares de aromaterapia, gente, é perfeito para quem não gosta de ficar com óleo na mão, tá certo? Então, bota no colarzinho de aromaterapia, coloca 3 gotinhas do teu óleo, um desses óleos que eu falei aí, você coloca ali 3 gotas de manhã e sai para o trabalho. Sai para o teu dia a dia, inala ele, vai inalando. 3 gotinhas você bota ali, é suficiente no dia para ti. Se você quiser, podemos usar inaladores de óleos essenciais. Tá vendo esse trio aqui? Existe na internet uns que são de vidros por dentro. Você abre essas cápsulazinhas, você coloca ali o óleo essencial puro ali dentro. 3 gotinhas do óleo essencial que você quer. E você começa a inalar, então, aquele óleo, né? Então, haja quem não goste muito por ter que ficar tirando da bolsa, mas às vezes é melhor do que tirar o óleo. Sei lá, cada pessoa é uma pessoa, né? Depende de cada um. A massagem, muito bem-vinda, que eu já falei aqui, né? Para todos os tipos e formas, né, que você pode imaginar, a massagem leva diretamente o óleo essencial junto com o óleo vegetal, né, para nossa corrente sanguínea aí, ó, pum, dispara lá o que precisa dentro do nosso corpo. E os difusores que eu acabei de falar aqui para vocês. Bom,